Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus a honra, o privilégio que o Senhor nos dá de nesta noite estarmos participando da abertura, do centenário da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Vitória de Santo Antão, igreja que nós passamos nossa infância, adolescência e juventude vindo a muitos cultos aqui, e lembramos de pastores memoráveis, servos de Deus, que passaram por esta igreja, e hoje a nossa memória, enquanto ocorriam aqui as citações históricas desta abertura, eu me lembrava de alguns deles. Quero agradecer a Deus a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar, com a permissão do nosso pastor presidente, a quem eu quero agradecer a oportunidade que nos concede, ao pastor João Marcos o convite, apesar de reconhecermos as nossas limitações, mas o servo de Deus, ele de bom grado nos convidou para estarmos participando, e eu trago à igreja de Vitória a saudação da igreja em Caruaru, que vos envia a paz do Senhor, e as felicitações por terem chegado de forma tão viçosa, tão vivos espiritualmente, alegres, pujantes, a esta data memorável que marca a história da igreja e marca uma nova geração também que está chegando. Uma alegria poder ver os pastores que estão também acompanhando o nosso pastor presidente, pastor Daniel, pastor João Calado, pastor Joabe e os demais servos de Deus, e a todos os obreiros da casa do Senhor. Creio que no coração de todos nós há um sentimento, um desejo que pudéssemos, estar em um espaço maior, não é verdade? Mas as limitações da pandemia nos obrigam a gente não poder ter exercer essa liberdade de reunião maior, e por isso creio que milhares de irmãos estão assistindo em casa esta abertura, e eu quero cumprimentá-los também e dizer de que vocês, além de fazer parte desta história, também estão fazendo parte deste culto nesta noite. Quem diz amém, amados? Se colocar um pouquinho de agudo aqui em cima, eu agradeço. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Queridos irmãos, nós vamos convidá-los a abrir a sua Bíblia, já que foi nos dada a oportunidade para compartilhar uma porção da palavra de Deus, e eu quero fazê-lo com base em dois textos. E peço permissão ao pastor para ler novamente o texto que nós lemos com ele na leitura oficial. São Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos dizem amém, amados? Agora eu quero que você abra comigo em Eclesiastes, capítulo 3, o versículo que leremos é o versículo de número 14.
E eu queria que todos abrissem, por gentileza, a sua Bíblia, para que pudéssemos ler. Diz aí a expressão do sábio Salomão: eu sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Aleluia! É uma expressão muito forte. E eu queria que você lesse comigo, amém? Talvez você não alcançou a grandeza deste versículo, mas ele é um versículo de autoridade e absoluto, e que estabelece a obra de Deus como algo imovível, como algo imovível, e que não pode ser removido. Diga comigo, leia comigo o versículo 14, todos juntos, 1, 2, 3, bem bonito. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Aleluia. Tudo o que Deus faz permanece para sempre. E esta noite eu quero meditar sobre isto, porque Mateus capítulo 16 diz que o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos declara tudo o que Deus faz, e não há exclusão de nada. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus realiza, tudo o que Deus estabelece, tudo o que Deus coloca no lugar, permanece para sempre. Aleluia. E se a gente quiser mexer com o que Deus estabelece, se a gente quiser alterar o que Deus estabelece, nós vamos sofrer as consequências, porque em tudo que Deus estabelece existe um princípio espiritual autorizado pelas Escrituras, reconhecido pelas Escrituras, sobre aquilo que Deus estabelece. O que Deus estabelece, Ele estabelece para durar para sempre, para que haja durabilidade no tempo. Quantos podem dizer amém por isso? Portanto, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que todas as coisas vieram a existir porque Deus chamou a existência. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos a primeira grande obra de Deus. E qual foi a primeira grande obra de Deus? Os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, possivelmente pela queda de Lúcifer. Mas escutem, Deus no versículo 2 coloca em ordem, começa a colocar em ordem a terra, e Ele o faz pelo poder da sua palavra. Primeiro Ele chama à tona a existência a luz, e Ele diz a luz cósmica, já que estava tudo em trevas, Ele diz haja luz, e diz a palavra e houve luz. Veja que Deus começa a trazer a iluminação sobre aquilo que Ele estava criando, e assim Deus faz os grandes luminares para que governassem de dia, de noite. Deus estabelece, não é, o ajuntamento das águas, as águas superiores e as águas inferiores, e depois Ele diz apareça a porção seca. Perceba que já existia. Ele diz apareça a porção seca. Portanto, Pedro diz que tudo veio da água, porque realmente Deus chama a terra entre a água, e ela aparece como porção seca. E é interessante que quando Deus estabelece os céus e a terra,
Deus estabelece para que ela durasse eternamente. Mas infelizmente, depois chega o pecado através do homem e da mulher, ou da mulher e do homem, que Satanás os tenta a desobedecer a Deus. E aí nós temos algo terrível, porque Romanos capítulo 8, versículo 20, diz que essa obra que era para durar eternamente, passou a se corromper, passou a ser depreciada e passou a gemer. Romanos capítulo 8, versículo 20, diz o apóstolo Paulo que toda a criação geme com a expectativa da redenção. E quando nós vamos ao texto bíblico, lá na epístola do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 3, e nós encontramos, melhor dizendo, 2 de Pedro, capítulo de número 3, nós encontramos em um versículo que fala sobre a terra, que é o versículo 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aquilo que Deus fez, os céus e a terra, Deus fez para que durasse eternamente, mas veio o pecado e corrompeu a terra. O homem também, com suas ações, corrompe a terra. Estamos vivendo em um período em que existe a grande crise climática do aquecimento global, e isso pela ação de destruição do homem de milênios sobre a terra. A população mundial que cresceu enormemente e que traz contaminação aos oceanos, que traz as queimadas e que gera com toda a sua impureza de carbono que aumentou na terra, e isso trouxe uma alteração climática. Pastor, e que é que isso tem a ver com a mensagem? É que o homem está mexendo com o que Deus fez. O homem altera a terra. Já temos os alimentos transgênicos, já temos as mutações genéticas. O homem, com sua ciência, procurando descobrir o segredo da vida, começa a mexer no que Deus fez, começa a alterar o que Deus fez. Estamos vivendo uma pandemia, e a pandemia é um misto de estudar o que é derivado dessas mexidas que o homem já deu na natureza, invadindo o espaço e o habitat dos animais sem respeitar. Tudo que Deus fez tem princípio, tem norma, que deve ser obedecido, regrado, porque existe a lei natural que habita a natureza, seja a flora, a fauna, seja os micro elementos que existem na natureza, ou seja, o homem. Mas acontecerá um dia que Deus estabeleceu a terra, e como o homem degradou tanto a terra, ele vai ter que passar por um processo de purificação a terra, e é isto que está dizendo aqui: será queimada pelo fogo. O fogo que não será somente o das bombas atômicas, que a Bíblia já profetizava e que ninguém acreditava, até que na década, depois da Segunda Guerra Mundial, prioritariamente, principalmente, começou a surgir, e aí nós temos, amados, a profecia se cumprindo. Mas haverá um fogo maior, haverá um fogo do juízo que vai queimar esta terra. Mas eu glorifico a Deus, porque apesar deste fogo, a Bíblia diz em Apocalipse 21, que depois que chegue o tempo em que Deus julgará os que destroem a terra, veja Apocalipse 11 e versículo 18, diz que as nações, chegará o tempo, houve uma voz nos céus, quando a
última trombeta foi tocada, depois dos 6 cálices e das 6 trombetas de juízo, diz que a última trombeta será tocada, e aí ouviu-se lá no céu, aleluia, uma voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. E ele diz: chegada é a hora, o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares galardão aos profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, e diz por últimos, a pequenos e a grande, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Haverá, antes de ser estabelecido o reino milenial de Cristo, o tempo de destruir os que destroem a terra, porque a terra foi estabelecida por Deus para que dure para sempre. Portanto, quem destrói a terra será destruído, porque está destruindo o que Deus fez. Você me entende esta noite? Diga amém. Mas diz Apocalipse capítulo de número 21, quando isto acontecer, e depois disto vier o reino milenial de Cristo, e depois do reino milenial de Cristo vier o juízo final, diz aí, Deus coloca em ordem o que o homem colocou em desordem. Deus estabelece de novo para que dure para sempre, porque ainda que o homem se levante para destruir o que Deus faz, Deus coloca em ordem e diz: o que eu coloquei, o que eu estabeleci, não pode ser destruído, porque é obra da minha mão. Diga glória a Jesus por isso. E diz aí: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Um novo céu e uma nova terra, porque tudo que Deus faz permanece para sempre. Aleluia. A segunda coisa que Deus faz depois de fazer os céus e a terra e toda a fauna, a flora e tudo que existe, o ecossistema, toda a vida, não é? O bioma, a existência do que haveria naturalmente, Deus agora também, Ele cria algo maravilhoso. Ele cria a família. E como é que Deus faz a família? Fazendo um homem para uma mulher, e uma mulher para um homem. E é interessante, diga comigo, o que Deus faz dura para sempre. Estamos vivendo um tempo de mutações, em que as pessoas querem mudar de sexo, e elas chegam e dizem assim: olha, esse negócio de que Deus criou macho e fêmea, isso não existe, isso é algo retrógrado, isso não pode ser. Escutem, o que Deus faz dura para sempre, e não dá para mudar. Porque por mais que 2 homens se juntem ou 2 mulheres se juntam, não podem procriar. Por mais que 2 homens se juntem, 2 mulheres se juntem, vão precisar para engravidar do gameta masculino, e o gameta masculino vai precisar do gameta feminino. E deixa eu dizer mais, ainda que quisessem mudar, é impossível. Por quê? Porque a única diferença entre um ser humano e outro, ou seja, entre um homem e uma mulher, está na genética sexual. São os genes sexuais que são os únicos diferentes. XX, XY mudou. É para ser mulher, tem que mudar. E é esse Y que modifica quando vai se desenvolvendo os folículos, para dizer se é órgão sexual feminino ou masculino. É esse daí que vai fazer a diferença. O que faz que a mulher tenha seios, o que faz que a mulher tenha útero, o que faz que o homem tenha sua protuberância sexual, é justamente o que Deus fez e permanece para sempre. Estava eu num templo lá em Recife, quando cooperávamos ainda lá, e chegou uma pessoa com cirurgias, e eu percebi quando toquei a mão que parecia uma mulher, mas não era uma mulher. E ela me disse, e ele ou ela, como queira, disse para mim assim: pastor, aqui nesta igreja eu vou ser tratado como homem ou como mulher? E eu olhei e disse: bom, em tempos de que tudo gravam, não é? E que as pessoas chamam tudo preconceito, sem entender os conceitos, não é verdade?
Aí ela chegou, ele ou ela, não sabia como chamar, e disse: eu fiz uma cirurgia recentemente e eu mudei de sexo. Como você é tratado? Eu disse: como Deus te fez. E disse: como Deus me fez? Se eu mudei o que Deus fez, que você não consegue. Por quê? Porque o que Deus faz permanece para sempre. E aí ela disse, ou ele, sei lá como chamar, né? Esse tempo que hoje não existe, até existe um gênero, como é que se chama? Neutro, né? Neutro, um gênero neutro, ou seja, eu sou um ser humano neutro. Já pensou? Eu fui uma vez para uma palestra de direito civil e direito constitucional, e quando disseram o homem tem que ter a liberdade de assumir aquilo que ele quer ser, psicologicamente, não importa o seu corpo, morfologicamente você pode ser um homem, na sua cabeça uma mulher. Aí eu mandei uma pergunta lá para cima e vi a professora, fui lá no centro de convenções de Recife, vi a pessoa, mandei um papel diferenciado para saber identificar. Quando chegou na mão do preletor, ele rasgou o papel e jogou fora. E qual era a pergunta? Dizia assim: quero ser uma galinha. Como é que faço para assumir isso constitucionalmente? Não dá para ser. Assim como isso é inconcebível, deixa eu dizer uma coisa: é inconcebível mexer no que Deus fez, porque permanece para sempre. E aquela pessoa chegou para mim e disse assim: mas como é possível o senhor dizer isso? Eu disse: por quê? Mesmo que você remova todos os seus órgãos sexuais, existe uma coisa dentro de você que Deus estabeleceu e que dura para sempre. E como se chama isso? Cromatina sexual. O que é isso? Me perguntou aquela pessoa. Eu disse: no núcleo da célula de um homem não existe essa cromatina que existe na célula de uma mulher. Logo, é uma manchinha. Sabe como aquela manchinha do ovo que fica lá dentro da gema? Quando a gente vai, não é? Que a gente chama o pintinho que não nasceu. Não é isso? Não é assim? Pronto, na célula da mulher tem uma manchinha lá, se chama corpúsculo de Barr, que foi quem descobriu isso, que o homem não tem. Então pode mudar tudo de fora, aquilo que Deus manchou na célula de uma mulher permanece para sempre. Levanta a tua mão e diz: o que Deus fez permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas o princípio de Deus permanecerá. A terceira coisa que Deus fez: a igreja. Eu esperava ouvir um glória a Deus mais alto. Eu vou dizer de novo: a igreja. Eu vou dizer de novo: a igreja. E a igreja permanece para... Aleluia. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Jesus por isso? Tudo que Deus faz é perfeito. Deus jamais cria algo para ser destruído. E ai de quem se atrever por falta de temor tentar destruir. Sabe por quê? Porque diz aqui: tudo que Deus faz permanece para sempre. E ele diz: e isto é assim, para que haja temor diante dele. Deus pode fazer algo para sempre? Pode. Primeiro porque Ele é o soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. Que o homem queira ou não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que mais o diabo deseja é enfear, deteriorar, destruir, mudar essa imagem e semelhança de Deus. Mas eu glorifico a Deus, porque Cristo veio para restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus pode fazer algo que dure até o fim? Pode. Porque diz Isaías 46:10, que eu sou o Senhor que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, escute, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração de geração em geração. Quando Deus estabeleceu a sua igreja,
Ele fez isto por um conselho eterno, por uma intenção eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa: antes que a terra e os céus fossem formados, antes que a terra e os céus fossem criados, antes que o homem e a mulher viessem a existir, na mente de Deus já havia igreja. A igreja já existia. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz que ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou em Cristo, antes que o mundo fosse criado. O que é isso, pastor? Mais ou menos assim: Deus disse, vou criar o mundo, mas Deus tem uma ideia na mente, que não fala para ninguém. Qual é a ideia? É que nesse mundo haverá um povo, que quando todos olharem, ele será o meu povo, e ele se chamará igreja. Diga glória a Deus por isso. E a palavra de Deus diz que nós somos frutos deste pensamento de Deus, gerados pela palavra de Deus. Diga amém por isso. Assim como Deus, através da palavra, ele trouxe à existência todas as coisas. Tiago 1,18 diz assim: segundo a sua vontade. Diga comigo: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse texto é riquíssimo, não dá tempo de falar, eu estou correndo por causa da hora. Mas veja, a igreja nasce por causa da vontade de Deus. Entendam isto como o nascimento originário da igreja em Cristo, como também da igreja local. Uma igreja que nasce segundo a vontade de Deus. Eu não tenho dúvidas que 100 anos depois, a gente pode olhar para trás e dizer: a igreja Assembleia de Deus em Vitória nasceu pela vontade de Deus, para que nós sejamos primícias de suas criaturas. Veja, de toda a obra da criação, para Deus a igreja vale mais. Diga amém por isso. E isto nós vemos que somos gerados como igreja em Cristo Jesus. Quantos podem louvar a Deus por esta verdade? Então Jesus disse: eu edificarei a minha. Aquilo que estava no pensamento de Deus antes da fundação do mundo, ele diz: eu vou executar, eu vou fazer acontecer, eu edificarei. Não diz que Jesus edificou, mas ele coloca no futuro: edificarei. E de novo vemos, para ir resumindo esta palavra, que a expressão do Senhor confirma que a igreja também foi feita por Deus, e ela dura para sempre. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. 100 anos de história da igreja de Vitória, 102 ou 103 anos que vamos completar a Assembleia de Deus em Pernambuco, mostra de que esta igreja nasceu por vontade de Deus, e que ela durará para sempre, até a volta de Jesus. Porque não foi criada por uma vontade humana, de alguém que queria ser pastor a toda força e veio para Pernambuco para ser, mas foi alguém que Deus mostrou a ele que neste território tinha almas para ser salvas, e ele veio só com a mulher evangelizar, e o Espírito Santo confirmou a semeadura, e hoje esta igreja ainda está de pé, e a palavra que eu trago esta noite é: vai durar para sempre. Vai durar para sempre. Mas ela não pode ser alterada, ela não pode ser mexida, senão vai dar uma metamorfose ambulante, como hoje está a questão da sexualidade. Você olha e não sabe quem é quem. É assim ou não é? Então a igreja também tem que ter cuidado. Não pode mexer no que Deus fez, porque se mexer, o juízo vem em quem mexe.
porque a palavra de Deus diz assim, que Deus fez, durará para sempre, para que haja temor. Sabe que a palavra está dizendo? Respeite, rapaz, respeite o que eu estabeleci, respeita a minha igreja, respeita a obra da minha mão, respeite o sacrifício de Cristo. A igreja custou o sangue de Jesus. Eu não sei como tem gente que tem coragem de abrir a boca e dizer o que quer da igreja, como se fosse algo humano, como se fosse propriedade humana. A igreja de Jesus, a Assembleia de Deus em Pernambuco, nasceu por vontade divina, e ela vai durar para sempre, não porque eu diga, mas por aquele que começou a boa obra e que vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quem crê nisso e pode dizer glória a Deus? Vai durar, vai durar. Se não fosse durar, já tinha morrido no nascimento. Quando todos eram contra, quando os cristãos, até aqui em Vitória, senhores, não tinha onde sepultar os mortos, porque não se podia dentro do cemitério colocar um protestante, colocar um pentecostal. Mas nós sabemos, e a história nos mostra, e já temos maturidade para discernir isto, com vários movimentos que se levantaram para destruir esta igreja e não conseguiram. Por quê? Porque você é bom, porque nós somos bons? Não, porque Deus tem um projeto para esta igreja, e o projeto para esta igreja nasceu no Calvário, aconteceu através dos missionários Joel Carlson e Signe Carlson, e vai continuar acontecendo, porque quem vai preservar esta igreja é aquele que criou. Quem vai levantar os obreiros necessários para que ela continue de pé não somos nós, é Deus, porque é Ele que se encarrega de levantar as pessoas certas para cuidar da sua vinha. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu olho a história do meu pastor e vejo a origem dele, como Jesus salvou, como quando ainda criança, adolescente, Deus disse para a mãe dele: entre os teus filhos eu escolhi o teu para ser um dos meus nesta igreja. Como é que se entende, como é que se compreende isso? Eu estava, não sei se foi ontem ou foi hoje, eu não estou bem lembrado, minha esposa vai me lembrar, ouvindo um pregador na igreja falar de que ele ia ser abortado. Isso foi ontem. Como foi o nome do obreiro? Sim, pastor Roberval. Ele ia ser abortado. A mãe, o pai ia obrigar a esposa a abortá-lo. E dentro do carro, enquanto o marido, foi isso há décadas atrás, hoje ele tem 50 anos de idade, e imagine, 50 anos atrás, entrou para pagar caro para uma mulher fazer todo o procedimento para abortá-lo. Ela dentro do carro disse assim: Deus, se tu existes e tens um negócio com este meu filho na terra, eu quero que tu o guardes, e que este que ele chamou de coisa, tu faças ele grande na terra. Oh glória, oh glória. Quando a terra se alinha com os céus, o diabo pode levantar o que for, não destrói, porque a terra está alinhada com os céus. Você tem dúvida que esta igreja está alinhada com os céus? Eu não tenho dúvida, porque Deus plantou esta igreja em Pernambuco. Eu não tenho dúvida, porque esta igreja ainda hoje anda de joelho, com jejum e oração, e pela palavra de Deus. 100 anos de história, e Vitória é vitoriosa. Eu vou dizer, a igreja de Vitória é vitoriosa, e aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Lá vai destruir o que Deus fez. Sabe o que aconteceu? A mulher entra no hospital, porque entrou lá, aí foram mexer, começaram a mexer. Ele contava ontem do culto de doutrina. Aí mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá. 50 anos atrás, me deve ter mexido um bocado. E disse assim: não se preocupe, seu fulano, porque é um mioma, não tem filho aí dentro. Oh, você está começando a entender. Deus confunde as que são com as que não são. É um mioma, não vai nascer nada, tem que arrancar depois. Mas depois, tá bom. Ela vive com isso. 50 anos atrás,
Quando deu o dia certo, marcado por Deus. Escute, o menino ficou escondido. Diga comigo, ficou escondido. Você já ouviu essa história de menino que fica escondido? Deus esconde, que o que Deus faz permanece para sempre. Ô irmão, desculpa, vocês estão muito tímidos. Eu já estaria levantando as duas mãos e glorificando. Deus esconde a obra dele. Satanás procura e não acha. Moisés foi assim. Jesus foi assim. Desce para o Egito, fica lá escondido. Na hora certa ele vai morrer e tu volta para o lugar da promessa. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. O capeta deve estar com muita raiva essa noite, porque em Vitória do Centenário Deus mandou uma palavra dizendo: o que eu faço dura para sempre. Dura para sempre. Dura para sempre. E ele pode se explodir, porque eu posso morrer hoje, mas o que Deus fez nesta igreja dura para sempre. Levanta a tua mão e adora Jesus esta noite. Você quer saber o fim da história, né? Sabe o que aconteceu? No dia certo para nascer, ela sentiu um calor saindo daqui e mexendo por aqui e chegando aqui. E quando chegou aqui, começou a contração. Mas não era um mioma. Essa coisa vai nascer. Ela disse: não diga coisa não, porque isso aqui foi guardado por Deus. O menino nasceu, cresceu, foi crente, consagrado a evangelista, mandado para o campo missionário. Chegou lá, não se sabe o que mordeu ele. O pastor aí estava lá, ficou aperreado em Manjudite, 20 convulsões, em Moçambique, não tinha como sobreviver, não tinha soro, não tinha seringa, não tinha nada, e ficou lá numa cama deitado. No melhor hospital, o pastor Ailton colocou ele, preocupadíssimo. Ele disse que nunca teve uma aflição daquela, porque era um companheiro que estava morrendo, um missionário, a responsabilidade da igreja. Sabe o que aconteceu? Quando o pastor Ailton volta para comunicar a igreja já aqui, e diz: olha irmãos, vamos orar, que coloca no Instagram da igreja, de meio-dia, quando é 4 da tarde, eu tenho gravado ele conversando comigo de 6 horas da noite, e guardei como testemunho para o resto da história. Ele disse que se levantou, ficou deitado, ficou em pé, sentado na cama, depois de 20 convulsão, cabeça crescida, sem movimento nas pernas, sentou e disse assim: eu estou com fome, eu quero é comer. Olhou para o médico, começou a pregar o evangelho. O que Deus faz dura para sempre. O que Deus faz dura para sempre. Não destrua a obra de Deus. Não, que sentimento é esse de querer pisar, acabar com o que Deus fez? Está repreendido debaixo do sangue de Jesus. Deus fez para sempre, para que haja temor. Se cuide. Olhe para quem está do seu lado agora. Deixa eu pregar como os pregadores, que eu não sou pregador. Mas diga assim, meu irmão, se cuide com quem não tem temor de tocar no que Deus fez, porque o que Deus faz dura para sempre. Dura para sempre. Para que haja, não terminou não, diga a ele: para que haja temor, respeito, honra diante dele. Cidade de Vitória de Santo Antão, Deus colocou esta igreja há 100 anos para que haja temor e respeito a Deus em primeiro lugar.